Você tem entre 60 e 80 anos? Então escute isso com atenção. Seu corpo pode estar tentando te contar algo poderoso. Algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você pode estar a caminho de viver até os 100 anos. Mas não de qualquer jeito. Viver com lucidez. Com autonomia. Com alegria. Só que para saber disso, você precisa reconhecer os sinais. Sinais que não aparecem em exames de sangue. Sinais que estão nos seus hábitos, no seu fôlego, na sua memória. E hoje, eu vou te mostrar 8 sinais escondidos que podem revelar se o seu corpo está preparado para te levar muito além do que você imagina. E mais, para cada sinal, você vai descobrir como fortalecer essa parte da sua saúde, mesmo que hoje já sinta algumas dificuldades. Porque viver bem não é sorte. É escolha e construção. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui, você recebe conselhos de ouro e aprende a se cuidar com consciência, leveza e estratégia agora. Vamos ao primeiro sinal. E ele começa dentro de algo que muita gente só percebe quando começa a falhar: a sua mente. Você consegue lembrar claramente de conversas ou eventos recentes? Sabe o que almoçou ontem? Consegue reviver detalhes de um encontro, uma ligação, uma conversa que teve essa semana? A clareza da memória é mais do que uma questão de atenção. Ela revela a saúde do seu cérebro e, mais profundamente, a forma como ele está envelhecendo. Para ilustrar isso, deixa eu te contar a história de alguém especial. O nome dele é Álvaro, de 78 anos. Todas as manhãs, ele caminha até a padaria e conversa com o padeiro sobre política, sobre o livro que está lendo, sobre o neto que acabou de entrar na faculdade. Nomes, detalhes, datas, tudo vem à mente com facilidade. Ele se lembra da conversa que teve na semana passada com a filha, e até corrigiu um erro que ela cometeu sobre a Segunda Guerra Mundial. O mais curioso, Álvaro nem percebe o quão extraordinário isso é. Para ele, lembrar é natural. Mas o que ele não sabia, até agora, é que essa agilidade mental é um dos sinais mais fortes de longevidade saudável. Enquanto tantos da sua idade já enfrentam esquecimentos preocupantes, Álvaro continua resolvendo palavras cruzadas, fazendo contas de cabeça e aprendendo coisas novas todos os dias. Sem remédios milagrosos. Sem fórmulas secretas. Apenas mantendo o cérebro ativo, com curiosidade e propósito. Esse tipo de lucidez não só mostra que o cérebro está forte. Ele indica algo ainda mais profundo, que o corpo inteiro está funcionando em harmonia. E sabe o que é mais impressionante? Isso não é sorte. É construção. É hábito. É escolha. E aqui vai a boa notícia, mesmo que você sinta que está começando a esquecer mais do que antes. Ainda dá tempo de mudar o rumo. O cérebro se adapta, aprende, se fortalece, mesmo aos 60, 70, 80 anos ou mais. Com estímulos certos, novas conexões se formam. E, muitas vezes, tudo que seu cérebro precisa é de um empurrãozinho, uma nova rotina, um desafio mental, um propósito diário. Ativar sua mente com pequenas atitudes, como aprender algo novo, manter boas conversas, se movimentar e buscar momentos de calma, é como alimentar o cérebro com o que ele mais precisa para se manter forte. São escolhas simples que, juntas, fortalecem sua lucidez, preservam sua autonomia e aumentam suas chances de viver bem por muito mais tempo. E agora, se você se identificou com essa história, espere só até ouvir o segundo sinal, porque ele talvez esteja te dando bom dia agora mesmo. Então não vá embora. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Pois aqui, você recebe conselhos de ouro todos os dias. Agora responda sinceramente a minha pergunta. Você acorda se sentindo descansado e pronto para o dia? Você pode até cuidar bem do corpo. Mas se não está cuidando do seu sono, está deixando uma peça-chave da longevidade escapar pelas mãos. Porque o sono, esse momento silencioso em que tudo se reorganiza, pode ser o que separa uma velhice cansada de uma vida longa e cheia de energia. E para te mostrar o poder disso, deixa eu te contar a história de Mauro e Sônia. Mauro tem 74 anos. Sempre foi ativo, saudável, dono de um humor afiado e uma memória impressionante. Por décadas, dormia como uma pedra. Mas, nos últimos anos, algo mudou. Começou a acordar no meio da noite. Às vezes, sem saber por quê. Outras vezes, com o coração acelerado ou sentindo o corpo pesado. Pela manhã, se sentia grogue, como se tivesse sido atropelado por um caminhão invisível durante a madrugada. Sônia, sua esposa, dizia que era normal, coisa da idade.
Ele quase acreditou. Quase. Mas Mauro era teimoso. E curioso também. E, mais do que tudo, ele tinha medo de perder sua autonomia. Então, decidiu experimentar pequenas mudanças. Passou a desligar o celular 1 hora antes de dormir, trocou o café da tarde por chá, e criou o hábito de ler à luz baixa todas as noites, no mesmo horário. Parece simples demais? Foi mesmo. Mas foi isso que mudou tudo para Mauro. Em menos de um mês, ele voltou a acordar com energia. Parou de cochilar no meio da tarde. Voltou a caminhar de manhã com disposição. Sabe aquela sensação de estar inteiro, presente? Ele tinha isso de volta. E o melhor, sentia que estava no controle do próprio corpo, algo raro, precioso, e cada vez mais difícil de encontrar com o passar dos anos. Dormir bem não é só descansar. É como reconectar cada célula à vontade de viver. E se você também sente que seu sono já não é mais o mesmo, não ignore isso. Porque talvez o segredo para sua energia voltar esteja escondido nas suas noites. Mas não basta acordar com disposição. Você também precisa conseguir se mover com agilidade. E o terceiro sinal de uma vida longa e saudável está justamente nisso. Você ainda consegue caminhar em um ritmo acelerado sem ficar sem fôlego. Mas antes de pular para o próximo ponto, deixa eu te dizer uma coisa. Tem sinal dessa lista que pouca gente fala. Às vezes, nem os médicos mencionam. Mas quem presta atenção nesse detalhe costuma viver mais e melhor. Agora, voltando à caminhada rápida. Você já prestou atenção na forma como anda? Talvez pareça um detalhe pequeno. Mas esse detalhe carrega uma verdade poderosa sobre sua saúde. Porque um dos sinais mais confiáveis de longevidade está nos seus próprios passos. E para falar sobre isso, te apresento a história de Carlos, de 76 anos. Ele sempre foi ativo, limpava o quintal, caminhava até o mercado, fazia questão de resolver tudo a pé. Era o tipo de pessoa que parecia ter mola nos pés. Mas aos poucos, sem nem perceber, isso foi mudando. No começo, ele achou que estava apenas cansado. Depois, culpou o calor, a má noite de sono, o tênis desconfortável. Mas a verdade apareceu de forma sutil e assustadora. Carlos estava diminuindo o passo. E não era só a velocidade. Era a disposição, a respiração, a leveza no caminhar. Foi quando, num dia comum, ele tentou atravessar a rua apressado e sentiu o fôlego sumir no meio do caminho. Ali, no meio da faixa de pedestres, com o coração acelerado e o peito ofegante, Carlos percebeu, se ele continuasse assim, não sabia como iria estar no ano seguinte. Mas essa não é uma história sobre desistência. É uma história sobre reação. Carlos decidiu observar sua caminhada como se fosse um sinal. Ele passou a cronometrar pequenas distâncias, como da sala até o portão. Começou a se desafiar. Consigo andar até a padaria sem parar? Consigo manter o ritmo por mais de 10 minutos? No começo, foi difícil. Mas com persistência, ele ganhou fôlego, confiança, ritmo. E algumas semanas depois, aconteceu algo simples, mas que ele nunca mais esqueceu. Carlos atravessou aquela mesma rua, sem precisar diminuir o passo. Naquele dia, ele não venceu apenas a travessia. Ele venceu o medo de envelhecer sem controle. Recuperou o poder sobre o próprio corpo. Porque caminhar com velocidade não é só sobre ir de um lugar a outro. É sobre como seu coração está funcionando. Como seus pulmões entregam oxigênio. Como seus músculos ainda respondem. É sobre vitalidade. Sobre independência. Sobre vida. E agora, eu quero te provocar. Se você tivesse que atravessar a rua apressado, como Carlos fez, você conseguiria? Se sim, isso é um ótimo sinal. Mas se a resposta for não, tudo bem. Ainda dá tempo de melhorar. Comece com caminhadas curtas todos os dias, mesmo que seja dentro de casa. Aumente o ritmo aos poucos, como se estivesse tentando alcançar alguém à frente. Mantenha a postura ereta, respire fundo, e vá desafiando seu corpo com gentileza. Porque, como você viu, até mesmo passos pequenos podem levar a grandes vitórias. E falando em pequenos desafios que revelam muito. O próximo sinal dessa lista tem o poder de prever o seu nível de força, resistência e até sua expectativa de vida. Agora, se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo o número 2. É a sua forma de me mostrar que está aqui e que quer continuar aprendendo a viver mais. E melhor. Pronto para descobrir o próximo sinal? Subir escadas pode parecer algo banal.
Algo tão automático, tão simples. Mas esse pequeno gesto, que você talvez já tenha deixado de lado, pode revelar mais sobre a sua saúde do que muitos exames de rotina. Para explicar o que isso realmente significa, te apresento Sebastião, um homem de 75 anos, que achava que ainda estava dando conta do recado. Até que um momento específico virou a chave, e mudou tudo. Sebastião sempre foi um homem ativo, e durante boa parte da vida, subia os 2 lances de escada do prédio onde morava como se fosse nada. Com o tempo, foi ficando mais cômodo usar o elevador. É só hoje, ele dizia. Mas só hoje virou o novo normal. Até que, um dia, o elevador quebrou. Sebastião encarou a escada. Só 2 lances. Subiu o primeiro. Mas quando chegou na metade do segundo, o mundo pareceu girar. As pernas tremeram. O peito pesou. Ele precisou se apoiar no corrimão, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Foi ali, parado no meio da escada, que entendeu. Ele não era mais o mesmo. E se não fizesse algo? Aquilo só iria piorar. Sebastião decidiu mudar. Mas nada radical. Ele começou subindo apenas meio lance de escada por dia, depois um lance inteiro, sempre em ritmo leve, mas constante. Incluiu pequenas caminhadas no quarteirão. Fez exercícios simples para fortalecer as pernas. Em pouco tempo, voltou a subir os 2 lances sem parar. A respiração estabilizou. A confiança voltou. E, junto com ela, a sensação de que ele estava recuperando algo ainda mais importante, sua liberdade. E aqui vai a boa notícia: se hoje você se sente sem fôlego só de pensar em subir um lance de escadas, ainda dá tempo de mudar. Comece com o que está ao seu alcance, use mais as escadas, mesmo que só alguns degraus. Faça caminhadas curtas em ritmo firme. Fortaleça as pernas com exercícios simples e seguros. Seu corpo responde sempre. E pequenos esforços, feitos com consistência, podem transformar a sua vitalidade, e sim, podem prolongar sua vida. Mas se subir escadas já é desafiador. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais reveladora. Você consegue se abaixar até o chão, e depois se levantar, sem ajuda? Parece simples. Mas esse é um dos testes mais surpreendentes de mobilidade e saúde funcional. No próximo ponto da lista, a gente vai falar exatamente sobre isso. E você vai entender por que o chão pode ser o maior espelho da sua saúde. E fica comigo, porque o penúltimo sinal. Pouquíssima gente presta atenção. Mas ele pode dizer mais sobre seu futuro do que você imagina. Já teve tempo de pensar em sua resposta a respeito de descer até o chão e se levantar sem ajuda? Vamos falar sobre isso. Então existem pequenos gestos no dia a dia que dizem muito sobre sua saúde, e eles não aparecem quando você faz exames de sangue. Um deles é tão poderoso, que a maioria das pessoas não percebe seu verdadeiro valor. Até o momento em que não consegue mais realizá-lo. Descer até o chão e levantar-se sem ajuda. Parece básico, mas é um teste revelador. E para mostrar como isso pode transformar sua vida, ou acender um alerta vermelho, vou contar a história Rubens. Um homem de 70 e poucos anos. Rubens caminhava toda manhã, ajudava a esposa com a horta e até levava o neto à escola. Mas, com o tempo, começou a evitar o chão. Não vale a pena, ele dizia. É desconfortável. Mas o que ele não dizia era o medo que sentia de não conseguir se levantar depois. Tudo mudou numa tarde comum de domingo. Rubens estava sozinho em casa quando deixou cair uma sacola de laranjas no chão da cozinha. Sem pensar, tentou se abaixar. E travou. Ficou ali, sentado no azulejo frio, olhando ao redor, buscando algo para se apoiar. Mas não havia nada. Nenhuma cadeira por perto. E também nenhum telefone ao alcance. A verdade o atingiu em cheio. Ele já não tinha o controle do próprio corpo. E naquele silêncio, surgiu a pergunta que mudaria tudo. Se eu não consigo mais levantar sozinho, o que mais eu perdi sem perceber? Foi nesse momento que Rubens decidiu agir. Ele começou devagar, com agachamentos suaves ao lado da cama, alongamentos todos os dias ao acordar, e pequenas tentativas de sentar e levantar com o mínimo de apoio possível. No começo, cada tentativa era uma batalha. Mas, em pouco tempo algo mudou. Seu corpo respondeu. Sua confiança voltou. E numa manhã qualquer, ele se sentou no chão com o neto para brincar. E levantou-se sozinho, sem nem perceber. Você também pode reconquistar essa capacidade, caso a tenha perdido. Se hoje você hesita antes de abaixar,
Se sente medo de não conseguir se levantar, isso não é o fim. Com exercícios simples, como agachamentos assistidos e alongamentos diários, sua mobilidade pode melhorar de forma real e segura. Porque manter a habilidade de levantar-se do chão não é só uma questão de movimento, é sobre manter sua independência e dignidade. E agora que você entendeu a importância de conseguir se erguer do chão, é hora de passar para o próximo teste de vitalidade que pode revelar muito sobre seu corpo. Você consegue carregar uma sacola cheia de compras sem dificuldade? Se ficou curioso, continue com a gente, porque esse sinal pode te dar o empurrão que faltava para sua vida melhorar. E confie, você vai querer saber disso antes que precise pedir ajuda para carregar o básico. Talvez você ache que força é sinônimo de levantar barras pesadas na academia. Mas a força que garante independência e longevidade é muito mais silenciosa. Ela se revela quando você sobe as escadas com sacolas nas mãos. Ou quando precisa abrir um pote de vidro sozinho. E para mostrar por que isso é crucial, quero te contar a história de Ricardo e uma sacola de supermercado. Parece banal? Espere até ouvir o que aconteceu e o que ele descobriu no processo. Porque isso pode estar acontecendo com você, sem que você tenha se dado conta. Ricardo sempre foi o tipo de homem que fazia tudo por conta própria. Aos 75 anos, vivia sozinho e com orgulho. Nada o fazia se sentir mais forte do que carregar suas compras sem precisar pedir ajuda. Até que um dia, voltando do supermercado, ele percebeu algo estranho. As sacolas pareciam mais pesadas que o normal. Seus braços tremiam, o antebraço queimava, e ao chegar nos degraus da varanda, ele precisou parar. Foi um segundo apenas. Um instante em que olhou para o chão e pensou: será que é assim que começa o fim da minha independência? Naquele momento, Ricardo percebeu que não era sobre sacolas. Era sobre controle. Sobre o corpo enviando um aviso sutil de que algo estava mudando. Mas a história de Ricardo não termina ali. Porque ele decidiu reagir. Não com academia nem com treinos complicados. Ele começou pequeno, segurando uma bolinha de borracha algumas vezes por dia e levantando pequenos pesos com garrafas de água. Em pouco tempo algo começou a mudar. As sacolas voltaram a parecer leves. Os potes voltaram a abrir com facilidade. E junto com isso, veio uma sensação de poder. De voltar a ser dono do próprio corpo. E aqui vai a boa notícia: isso também é possível para você. Você não precisa virar um fisiculturista para manter sua força. Apenas alguns minutos por dia de movimentos simples e constantes podem fazer toda a diferença. A força não é uma questão de vaidade. É sobre poder viver a vida do seu jeito, por mais tempo. E se você ainda está aqui, ótimo. Porque a próxima habilidade da lista talvez seja a mais subestimada de todas. E uma das mais importantes para evitar quedas, hospitalizações e perda de autonomia. Não perca o próximo trecho, porque agora as coisas vão ficar ainda mais sérias. E pode ser que ele revele algo que você ainda não teve coragem de encarar. Você consegue se equilibrar em um pé só por pelo menos 10 segundos? O que esse simples teste revela sobre o seu futuro pode te surpreender. Parece exagero, mas a ciência comprova. Perder o equilíbrio é muitas vezes o primeiro sinal de que o corpo está começando a perder sua autonomia. E o mais assustador? Isso costuma acontecer sem aviso. Mas antes de você sair fazendo o teste aí em casa, deixa eu te contar a história de duas pessoas que viveram isso na pele, e uma delas quase pagou um preço alto por ignorar esse sinal. Marta tem 78 anos, e até pouco tempo atrás, ainda fazia suas compras no mercado do bairro a pé. Sempre foi independente, ativa, cheia de energia. Mas tudo mudou num instante. Certo dia, ao tentar vestir a calça de moletom, como fazia todas as manhãs, ela se deu conta de algo estranho. Não conseguia se equilibrar em um pé só. Balançava, quase caía, e só conseguia continuar se segurasse na comoda. Deve ser só cansaço, ela pensou. Mas não era. Na semana seguinte, Marta tropeçou na beirada do tapete da sala. Por pouco não caiu. E foi aí que percebeu. Seu corpo estava tentando alertá-la, e ela quase ignorou o recado. Enquanto isso, seu vizinho, seu Agenor, 80 anos, que há meses vinha sentindo dificuldades parecidas, já havia começado a agir. Com orientação, passou a fazer exercícios simples de equilíbrio todos os dias. Após essa rotina, ele voltou a vestir a calça em pé, e com um sorriso no rosto. A boa notícia é que, ao contrário do que muita gente pensa, equilíbrio não é uma coisa que se perde para sempre. É recuperável. E não exige academia, equipamentos caros ou muito tempo. 5 minutos por dia já podem fazer uma diferença imensa.
Comece simples. Tente se equilibrar em um pé só enquanto escova os dentes ou espera o micro-ondas apitar. Se precisar se apoiar, tudo bem. O progresso começa exatamente aí. E o mais importante, quando você trabalha o seu equilíbrio, você não está só evitando quedas. Está protegendo sua liberdade de ir e vir, está dizendo ao seu corpo que ele ainda tem muito que viver. Agora, se você achou que equilíbrio era um bom indicador de saúde, espera só até descobrir o que acontece quando você não consegue mais se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Esse é o próximo item da nossa lista e, para muitos, é onde tudo começa a desandar, mas também pode ser onde tudo começa a mudar. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser o alerta que você precisa ouvir agora. Às vezes, os sinais mais poderosos de quanto tempo ainda temos com saúde não estão nos exames, nem em aparelhos caros. Estão nos gestos simples, como o de se levantar de uma cadeira. Hoje, vamos contar uma história que mostra por que essa ação aparentemente boba pode prever mais sobre o seu futuro do que você imagina. Dona Irene tem 79 anos, é aposentada e vive sozinha desde que perdeu o marido. Sempre foi independente, subia escadas, carregava sacolas, fazia tudo por conta própria. Mas as coisas começaram a mudar numa manhã aparentemente comum. Ela foi se levantar da cadeira da sala e percebeu que precisava de apoio para realizar o movimento. No outro dia, de novo. E depois, já estava se empurrando com força, inclinando o corpo para frente, como se cada tentativa fosse uma batalha contra a gravidade. No começo, ela riu. Ah, coisa de idoso, pensou. Mas depois veio a queda no banheiro. Não foi grave, mas deixou um alerta. Algo estava mudando. E rápido. Foi então que seu neto, fisioterapeuta, a fez uma pergunta simples. Vó, você consegue levantar da cadeira sem usar as mãos? A resposta era óbvia. Mas razão, nem tanto. Ele explicou que essa habilidade, que parece tão banal, é um dos principais indicativos de independência física. Porque mostra que os músculos das pernas ainda estão fortes, que o equilíbrio ainda está ali, e que o corpo tem o que é preciso para evitar quedas. Irene ficou assustada. Mas decidiu agir. Começou devagar. Primeiro, elevações de calcanhar segurando na pia. Depois, pequenos agachamentos encostada na parede. Aos poucos, foi ganhando força de novo. Hoje, se levanta sem apoio, com o peito erguido e o sorriso de quem sabe que ainda pode muito mais. E a melhor parte? Você também pode. Mesmo se hoje estiver com dificuldade, ainda dá tempo. A força pode ser recuperada com consistência. Comece com movimentos simples. Faça deles parte da sua rotina. Porque cada repetição é um passo em direção a mais anos com autonomia. Levantar-se de uma cadeira sem as mãos pode parecer pequeno, mas é enorme quando pensamos em qualidade de vida. E se você quer saber quanto tempo ainda pode viver depois dos 70 com saúde e independência, não perca o próximo vídeo. Pois vamos falar de coisas que podem mudar completamente a forma como você encara o envelhecimento. Nos vemos lá!